Abra sua Bíblia no último livro da Bíblia, livro do Apocalipse, Apocalipse 8. Apocalipse 8. Eu tenho uma palavra de Deus, uma palavra poderosa. Pode dar um pouquinho mais de retorno para mim aqui. Palavra de Deus para ministrar ao seu coração. Deus falou comigo muito através desta palavra. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio. Houve. Quando o Cordeiro abriu o último selo, houve silêncio. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. Houve silêncio no céu. Olha que expressão forte. Silêncio no céu. Feche seus olhos. Tua palavra vai ser pregada. Eu suplico, Senhor, a despeito da guerra que a gente sabe que vivemos neste tempo em que Deus quer falar ao nosso coração, eu peço que os teus anjos estejam acampados ao nosso redor e todo tipo de impedimento seja repreendido na autoridade do nome de Jesus. Que seja uma noite de visitação, que seja uma noite poderosa, que seja uma noite de milagres, que vidas possam ser impactadas pela tua palavra que vai ser pregada agora. Eu oro em o nome do Pai, eu oro em o nome do Filho e eu oro em o nome do Espírito Santo. Diga glórias a Deus. Olha que expressão forte. Houve silêncio no céu. Primeiro deixa eu dizer algo. Esse texto é um texto escatológico. Esse texto é um texto que fala acerca do final dos tempos. Este texto é o texto que fala do 7º selo, que fala dos 7 anjos com as suas trombetas. Portanto, teologicamente, é um texto escatológico que fala acerca do final de todas as coisas. Mas lendo esse texto, eu fui muito ministrado pelo Espírito Santo e Deus me levou a refletir acerca do tempo que nós estamos vivendo hoje. Portanto, dá para aplicar também esse texto para a nossa realidade de hoje. Porque para muitos este tem sido um tempo de silêncio dos céus. O texto diz: houve silêncio no céu. Agora preste atenção. O texto diz: silêncio no céu cerca de meia hora. Então a primeira verdade que eu aprendo aqui é que o silêncio do céu não é eterno. O silêncio dos céus, ou no céu, ele tem hora para começar e hora para terminar. Alguém pode dizer amém? Amém. Então, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Mas a verdade é que nos dias de hoje, para muita gente, parece que este silêncio de Deus em relação a algumas coisas tem sido angustiante. Porque eu tenho atendido de pessoas angustiadas, amarguradas, deprimidas, pessoas aflitas, pessoas necessitadas, pessoas precisando de um milagre, precisando de uma intervenção, pessoas reclamando do silêncio de Deus em relação a enfermidades, do silêncio de Deus em relação à crise financeira, do silêncio de Deus em relação a interrogações espirituais, do silêncio de Deus acerca de crises familiares, né? O que eu tenho ouvido, visto, conversado, ainda que digitalmente, né? Por vídeo, por WhatsApp, com pessoas que estão vivendo este tipo de momento, é algo impressionante. E Deus me fez pensar acerca desse texto, quando ele parece estar em silêncio. E este é o tema da palavra de hoje, quando Deus parece estar em silêncio. Quando Deus parece estar em silêncio. Primeiro, a Bíblia diz lá no livro de Salmo davídico, Salmo de número 22, verso de número 1 e verso de número 2, a Bíblia diz lá, Davi dizendo: meu Deus,
Por que me abandonastes? Eu estou dizendo do rei Davi. Eu estou dizendo daquele que foi o grande guerreiro de Deus, o grande adorador de Deus, aquele que venceu Saul, aquele que venceu Golias, aquele que venceu o levante do seu próprio filho, Absalão. Houve um momento da vida de Davi que Davi diz: meu Deus, por que o Senhor me abandonou? O que está tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Davi dizendo: meu Deus, eu clamo de dia, mas não me responde. Eu clamo de noite e não recebo alívio. Tem um outro salmo, Salmo 13, ele diz: Senhor, até quando? Até quando? Para sempre o Senhor vai se esquecer de mim? Olha só, gente, Davi dizendo aqui: para sempre o Senhor vai fingir que não está nem aí comigo? Até quando? O Senhor vai esconder o rosto de mim? Olha que ousadia de Davi. O Senhor está escondendo o seu rosto de mim. Eu estou clamando e parece que não vem resposta. Eu estou gritando e parece que o Senhor não me ouve. Ele diz no Salmo de número 10: ó Eterno, estás me evitando. Parece com a gente, não parece? Estás me evitando. Onde está quando eu preciso de ti? Onde está quando eu careço de ti? E aí, eu trouxe aqui o exemplo de Davi, que foi o grande adorador, que foi o grande rei de Israel, que foi o grande guerreiro. Mas eu poderia trazer, quem sabe, o maior exemplo para a gente, que é do nosso maior mestre, que é Jesus. Aonde estava Deus quando Jesus precisou enfrentar o Getsêmani? Aonde estava Deus quando Jesus suou lágrimas, ou suor de sangue, no Getsêmani, abandonado pelos três mais íntimos, Pedro, Tiago e João, foram com ele orar. De repente Jesus os procurou, eles estavam dormindo, e Jesus estava gemendo. Na semana que antecedia o seu julgamento, na semana que antecedia a sua via crucis, na semana que antecedia a sua vergonha de ser condenado diante de bandidos, mas o escolhido para condenação era ele. Aonde está Deus? Mateus 27:46 diz lá que por volta das 3 da tarde Jesus bradou em alta voz, lá no Calvário, lá no Gólgota. Jesus diz: meu Deus, por que me abandonastes? Olha aí, gente, não é exclusividade sua, em determinados momentos da sua vida você se sentir abandonado. Semana eu falei sobre o Jeová Shammah, sobre o Deus presente. Às vezes a gente esquece desse Deus presente, né? E Jesus está dizendo aqui: meu Deus, por que me abandonastes? E Deus não havia abandonado. Haveria necessidade de se cumprir um plano da salvação, e o próprio Cristo precisaria passar pelas dores. Irmãos, as dores são pedagógicas, as dores são ensináveis. As pandemias muitas vezes batem na nossa porta para nos trazer ensino, para nos fazer mais parecidos com Deus, para nos fazer mais parecidos com o nosso Cristo. E quando eu olho para a vida de alguns personagens bíblicos que experimentaram o silêncio de Deus, eu vejo que nós podemos aprender lições preciosas que podem nos ajudar a compreender o que Deus deseja nos ensinar e operar em nós através do silêncio. Porque existem silêncios de Deus que Ele faz, que Ele nos permite passar. Não é o diabo que está fazendo, é o próprio Deus que se aquieta e se silencia. E aí eu estava pensando, ontem eu vim cedo para cá acompanhar um trabalho que estavam fazendo aqui na igreja, e fui orar, botei uma música do Nani Azevedo para poder cantar, adorar o Senhor, botei canções de harpa cristã, aquelas canções antigas, e chorando ali no meu escritório, falando com o Senhor me deu essa palavra.
E eu aprendi algumas coisas, e o Espírito foi ministrando ao meu coração. Quando Deus parece em silêncio, ponto 1, eu descubro que eu preciso ter mais intimidade com Ele. Quando há silêncio aparente de Deus, eu descubro que eu preciso tomar a atitude de me aproximar dEle, de buscar um nível de relacionamento diferenciado. Uma das marcas de relacionamentos saudáveis não é o silêncio, é o diálogo. E às vezes Deus fica em silêncio, não é porque Ele quer se calar, mas é porque nós do lado de cá não buscamos intimidade com Ele. É porque nós do lado de cá não nos rendemos. É porque nós do lado de cá não nos rasgamos, não nos desnudamos. A marca de um casamento saudável, de um relacionamento conjugal, é que o casal não tem segredos. O casal se desnuda. Tanto que o modelo de Cristo com a igreja é a noiva e o noivo. Então entre a noiva e o noivo deve haver intimidade, deve haver relacionamento. Então o silêncio de Deus, em parte, é porque nós nos distanciamos. É porque Ele quer nos ensinar com alguma coisa. É porque Ele quer, como eu disse no último domingo, andar conosco. Ele quer que nós o obedeçamos. Ele quer que nós esperemos nele. Eu falei sobre a relação de Noé com Deus. Um desses domingos eu falei que Noé esperou em Deus. Noé ouviu a voz de Deus. Noé andou com Deus, e por isso Deus se revelou a ele de uma forma especial, e por isso ele foi salvo juntamente com a sua casa da chuva, do vendaval, da tempestade destruidora que foi o dilúvio. Mas tudo isso por quê? Porque Noé ouviu a Deus. Noé tinha intimidade com Deus. Olhe para mim, Deus quer nos levar neste tempo de distanciamento social para uma aproximação espiritual. Anote aí, essa é a revelação do Espírito Santo. Deus quer nos levar neste tempo de distanciamento, social, ao nível de intimidade espiritual nunca antes vivida. Alguém disse amém? Olha o caso de Enoque. Quem foi Enoque? Andou com Deus. Quem foi Abraão? Experimentou a Deus na intimidade, quando ele estava caminhando para a sua maior prova, para entregar o seu único filho, Isaque, ao Senhor. Isaque pergunta: meu pai, cadê a oferta? Cadê o cordeiro? Abraão diz: meu filho, Deus proverá para si um cordeiro. Abraão tinha um nível de relacionamento tão íntimo com Deus que ele sabia que mesmo que Deus tirasse o seu filho lá em cima, que ele sacrificasse o seu filho lá em cima, ele desceria, ele voltaria e Deus daria novamente o filho. Intimidade. Poderia falar de Elias, poderia falar de Eliseu, poderia falar de Pedro, que mesmo pecando, que mesmo negando, era um cara de relacionamento com o Senhor. João, gente, o apóstolo João, um dos íntimos, um daqueles que Jesus levou para o Getsemane, que foi dormir, foi tirar um cochilo, mas depois João foi levado à ilha de Pátimos, e na ilha de Pátimos ele recebe a revelação do Apocalipse. Irmãos, os maiores segredos espirituais, as maiores senhas, as maiores conexões dessa terra, elas estão reservadas para aqueles que decidem ter intimidade com Deus. Deus quer revelar coisas para você e te fazer experimentar coisas que você nunca viveu a partir de agora. Diga glória a Deus. E aí eu estava pensando acerca de um homem, para poder finalizar esse ponto, de um homem que era íntimo de Deus. Esse era Jó. A vida de Jó nos ensina como ter intimidade com Deus quando ele parece estar em silêncio. E é interessante que tudo começa quando Deus dá testemunho para Satanás de quem Jó é. A Bíblia diz: disse então o Senhor a Satanás: você reparou, meu servo Jó?
Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. É interessante, amados, que a dor do silêncio de Deus na vida de Jó foi uma dor tão intensa, tão violenta. A mulher dele vira para ele e fala: marido, meu velho, amaldiçoa o teu Deus e morre. Meu marido, que negócio é esse? Esse seu Deus esqueceu de você. E Jó diz: você está louca, mulher, você está louca, esposa. Eu sei o Deus que eu sirvo. Mas ele chega a fazer uma declaração que é assustadora. Ele diz o seguinte: eu não vou desistir, eu vou em frente, porque minha queixa é legítima. Olhem para mim, quantos de nós temos queixas legítimas? Jó diz: a minha queixa é legítima. E ele fala: Deus não pode me tratar desta forma, não é justo. E aí ele fala o seguinte: se eu soubesse aonde encontrá-lo, eu iria correndo. Quer dizer, na hora da sua dor, na hora da sua crise, na hora da sua aflição, Jó fala: se eu souber aonde eu vou encontrar Deus, eu vou caçá-lo, eu vou ao encontro dele correndo. Irmãos, o problema dessa geração é que essa geração não quer pagar um preço para caçar Deus. O problema dessa geração é que essa geração não quer pagar um preço de santidade, não quer pagar um preço de oração, não quer pagar um preço de comprometimento. Irmãos, trazer o povo para a igreja hoje tem sido um dos maiores desafios pastorais. Trazer o povo para a intimidade, para o relacionamento com o Senhor tem sido um dos maiores desafios, porque são tantas coisas para tantos lugares, são tantas coisas que chamam a atenção, que persuade a igreja de Cristo. Satanás quer tirar Deus, os propósitos, os próximos adventos proféticos do visual e da mente espiritual do povo de Deus, porque ele quer fazê-los perder a salvação. Mas Jó sabia em quem ele cria, e depois do temporal veio um tempo de bonança, porque o mesmo Deus que permitiu a machucadura em Jó foi o Deus que o restituiu, e a Bíblia diz que Deus o restituiu de uma forma dobrada. Eu estou profetizando sobre a sua vida. Olha o que Jó diz no capítulo 42, no verso 5, levante a sua mão. Agora eu confesso que antes eu ouvia falar ao teu respeito, mas agora eu te conheço, porque eu vi com os meus próprios olhos a tua bondade, a tua misericórdia, o teu favor, a tua restituição. A Bíblia diz que no final de todas as coisas, olhe lá o final do livro de Jó, Deus o restitui de uma forma dobrada. Eu vim aqui declarar que se você decidir andar em relacionamento com Deus, andar em intimidade com o Senhor, prepare-se para viver um tempo de restituição. Só quem crê diga glória a Deus e aplauda a Jesus. Quando Deus parece estar em silêncio. Ponto 2. Eu aprendo que eu preciso depender dele ainda mais. Não se iluda. Deus quer nos levar para a dependência, de uma forma ou de outra. Ele quer que você entenda que sem Ele você não é nada. Ele quer que eu e você entendamos que sem a graça, que sem a unção, que sem a misericórdia, que sem a escolha intencional de Deus em relação a nós, nós não somos nada. Vocês perceberam que essa pandemia nivelou todo mundo? Todo mundo ficou nivelado? A crise emocional, espiritual, a crise da solidão, a crise do distanciamento, veio para todos? Países ricos, países pobres, Ásia, América, Europa, América do Norte, América do Sul, África, todos foram nivelados. Sabe o que eu aprendo com isso aqui? Deus quer nos levar para a dependência dEle. Eu estava lendo, pastor Fê,
gosta de pregar sobre esse texto, sobre Abacuque. Mas estava lendo ontem acerca deste grande profeta. A experiência desse profeta nos ensina que quando Deus parece estar em silêncio, nós aprendemos a depender dele ainda mais e a confiar na provisão dia após dia. Irmãos, o que tem de empresas antigas? Estava vendo noticiários americanos, empresas antigas americanas, empresas antigas brasileiras quebrando, empresas falindo, empresas abrindo bico. E a gente vê que tem sido o quê? 4 meses, vão para o 5º mês. Março, abril, maio, junho, julho. Começou em março, abril, maio, junho, julho e agora agosto. 5 meses com um estrago nefasto da economia mundial. E não é só economia, gente, é muita coisa. É saúde, é espiritual, não se enganem, gente. Tem muita gente morrendo sem Cristo, morrendo sem expectativa em relação à eternidade. E quando eu vejo aqui Abacuque, o profeta quer saber por que as suas orações não estavam sendo respondidas. Ele ora pelo país, ele busca em Deus uma solução para a situação da calamidade que a nação de Israel estava vivendo. Mas Deus não lhe diz nada. Tem hora que Deus faz silêncio. Tem hora que Deus literalmente se cala. Aí o profeta vai, que isso aqui é uma lição para a gente, ele vai e rasga o seu coração para o Senhor. Por isso que a Bíblia diz que um coração quebrantado Deus jamais rejeitará. O profeta vai e se rasga a Deus. Ele rasga o seu coração ao Senhor. Ele diz: ó Eterno, há quanto tempo eu estou clamando por ajuda e o Senhor não me ouve? Quantas vezes eu vou ter que gritar por socorro até que o Senhor venha me socorrer? E foi assim que, depois de enfrentar o silêncio de Deus, Abacuque finalmente ouve a voz de Deus. Porque preste atenção, para ouvir a voz de Deus precisa ter os ouvidos espirituais aguçados. Porque caso contrário, nós vamos ouvir o barulho do vento. Porque caso nós vamos ouvir o barulho da tempestade. Hoje de manhã ia passar, nem sei se passou, furacão lá na América, trazendo para o contexto espiritual. Caso contrário, a gente vai ouvir o barulho do furacão. Mas quem tem intimidade com Deus, mas quem aprende a dependência de Deus, fecha o ouvido para más notícias, fecha o ouvido para a calamidade, fecha o ouvido para as desgraças, e só tem ouvido para o Espírito Santo e para aquilo que Deus quer falar com ele. Quem está comigo, diga glória a Deus. E no final do livro de Abacuque, nos mostra que o profeta diz que valeu a pena experimentar o silêncio de Deus para aprender a depender dele. E aí ele vem com aquela declaração extraordinária. Meu Deus, eu sou apaixonado nesse texto. Ele fala: mesmo não florescendo a figueira. Por isso que a gente tem que servir a Deus independente de coisas. A gente tem que servir a Deus por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele tem para nos oferecer. Ele vai nos oferecer. Ele não é um pai que se nega a suprir a necessidade dos teus filhos, mas Ele nos prova. E Abacuque diz aqui, mesmo não florescendo a figueira, mesmo não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, mesmo não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação.
Quem está comigo, diga glória a Deus. Mas ele não termina assim o seu livro. Ele termina levantando a sua mão para o alto e dizendo: o Senhor é soberano, Ele é a minha força. Ele faz os meus pés como os pés do servo. Sabe como que o servo anda? O servo anda pulando. O servo pula de 2 em 2 metros. Ele faz os meus pés como um servo. O servo, ó, ele vai rápido. Oh, levante a sua mão aí. Eu quero declarar que nos próximos 5 meses, abrindo o mês de agosto hoje, o primeiro domingo, Deus te fará andar como servo. Deus te fará habitar, como diz aqui Abacuque, e andar em lugares altos. Por quê? Porque o soberano é a nossa força. Porque a nossa dependência não está no governo federal, ainda que eu espero, não está no estadual, ainda que eu vote, não está no município, ainda que eu tenha o prefeito, mas a minha dependência está total no Senhor dos Senhores, a quem nós estamos aqui nesta noite, dando o nosso culto, dando a nossa adoração, dando o nosso aplauso, dando o nosso louvor, dando a nossa rendição. Levante a sua mão direita para o alto e diga bem forte para o inferno ouvir: o Senhor é a minha força. Diga mais forte: o Senhor é minha força. O Senhor é minha força. Diga: o Senhor é a força da minha família. Diga: o Senhor é a força da minha provisão. Diga: o Senhor é a força da minha saúde. Diga: no Senhor, e é do Senhor que eu dependo. Arabachorobocandarabacandarabadá. Levante a sua mão e adore-o. Levante a sua mão e glorifique-o. Levante a sua mão e encha o céu de incensário, de adoração, de louvor, de exaltação. Aquele que é a tua força, aquele de quem você depende, aquele em quem você espera, aquele que é o teu socorro bem presente nas horas adversas. Quem está aqui e pode adorar ao Senhor, adore-o nessa noite. Essa língua que eu estou falando, você que não conhece, é a língua dos anjos, sabia? Eu sou batizado e falo em línguas estranhas. Essa igreja é uma igreja pentecostal, é uma igreja cheia do Espírito. Aliás, é o Espírito que nos sustenta, é o Espírito que nos anima, é o Espírito que nos inspira, é o Espírito que nos fortalece, é o Espírito que nos consola, é o Espírito que nos cura, é o Espírito que nos provê, e é o Espírito que nós estamos adorando aqui nesta noite. Quem pode adorá-lo? Quem pode levantar não uma, mas as duas mãos e adorá-lo neste lugar? Respira fundo, Marcos. Esse lugar está cheio da glória de Deus hoje. Aleluia. 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 Quando Deus parece estar em silêncio. Ponto 3. Ponto 3. Eu creio que os seus milagres estão perto de acontecer. Levante a sua mão e declare: os meus milagres estão perto de acontecer. Diga: barulho na terra, silêncio nos céus. Barulho na terra, silêncio nos céus. Respostas de Deus. Alguém está aqui? Diga glória a Deus. Marta e Maria e Lázaro nos ensina que quando Deus parece estar em silêncio é porque os seus milagres estão perto de acontecer. E Ele está perto de manifestar a sua glória. A Bíblia diz que veio uma enfermidade contra a vida de Lázaro, e as suas irmãs mandam chamar Jesus, e Jesus está fazendo a obra do Pai. O mestre não os atende de imediato, e aí, permita-me uma vírgula, não é na sua hora, é na hora de Deus. Deixa de mimimi, deixa de revolta, deixa de conversa fiada. Por que Deus fez isso? Deus fez aquilo. Olhe para mim, você está viva, você está vivo.
então ainda dá tempo de Deus realizar aquilo que Ele prometeu na tua vida. Não é na tua hora, não é do teu jeito, não é da sua forma, é da forma de Deus, é do jeito de Deus, é da forma como Deus quer. Diga glória a Deus. O mestre não os atende de imediato, mas diz: tranquilo, essa doença não é para a morte, mas é para a minha glória. E aí Jesus fica 2 dias mais, Lázaro morre, e as 2 irmãs começam a experimentar o silêncio de Deus. Eu imagino o parafuso, a interrogação, não havia notícia do paradeiro de Jesus. E agora o que eu vou fazer? Como suportar esta dor? Como suportar este prejuízo? Como suportar esta enfermidade? Como suportar esse distanciamento? Como suportar esta ausência de recursos? Como suportar? Jesus não chega a tempo de curar a enfermidade. E quando Jesus chega à cidade de Lázaro, quando Jesus chega, ele já está sepultado havia 4 dias. E aí Jesus vai ouvir a queixa das irmãs, Marta e Maria. Marta lhe diz: ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Maria vai lá, até onde Jesus está, cai aos pés dele, dizendo: ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E as palavras de Jesus foram diretas, decisivas, para ensinar aquelas mulheres que Deus trabalha em silêncio, do jeito dele, da forma dele, no trabalhar dele, para manifestar a glória dele, os milagres dele, as maravilhas dele. Porque senão o milagre seria do Marcos, o milagre seria do doutor fulano de tal, ainda que Deus usa doutor. O milagre seria do Bolsonaro, o milagre seria do Dória, o milagre seria do... Deus usa pessoas, mas Deus nos leva muitas vezes para o caminho total da dependência, para a gente entender que tem coisas que é só Ele na nossa vida, e ponto. E quando é que você vai abrir os seus olhos espirituais e enxergar isso? Deus quer nos levar para a total dependência dEle. E Jesus olha bem nos olhos de Marta. Eu não disse para você que se você acreditasse, você veria a glória de Deus, mulher. E aí ele vai em alta voz, ele brada, ele dá uma ordem para a morte: morte, cesse. Nesta noite Deus te trouxe aqui para dar uma ordem para aquilo que está querendo morrer na tua vida e dizer: viva! Deus te trouxe aqui para dizer: viva! Deus te trouxe aqui para dizer: eu chamo a existência a vida, eu chamo a existência o milagre, eu chamo a existência aquilo que você espera de mim. E ele brada: Lázaro, vem para fora, Lázaro, vem para cá. E você pensa que Lázaro ficou dormindo? Não, Lázaro acordou. Lázaro venceu a mais vilã de todas, que é a morte. Há algo mais terrível do que a morte? Não. E Jesus venceu a morte de Lázaro, e depois venceu através do seu modelo, a sua morte. E a Bíblia diz que se com Cristo nós morremos, com Cristo nós também. Meu Deus. Tem mortos em Cristo aqui? Aleluia. Mortos para o pecado, mortos para o mundo e vivos para uma nova vida. Levante a mão e diga glória a Deus. Lázaro, vem para fora. E Lázaro sai enrolado nos panos, da cabeça aos pés, e com lenço sobre o rosto. E Jesus ordena: desamarrem-no para que ele possa ir. E Deus está dizendo hoje: eu vou desamarrar o que está atado na vida dos meus filhos, para que eles possam viver a partir do mês 8 um novo ciclo, uma nova estação, um novo tempo, um novo momento. Agora chancelados, agora carimbados por um milagre. Agora, porque uma coisa era Lázaro antes de morrer,
Outra coisa foi Lázaro depois de ressuscitar. Eu acho que ele andava e as pessoas apontavam: aquele não era o Lázaro que estava 4 dias cheirando mal, fedendo, já morto? Sim, ele, Jesus ressuscitou. Ele estava cheirando mal e Jesus chamou o nome dele, falou para ele sair para fora, e ele saiu, e Jesus o curou poderosamente, e Jesus o ressuscitou. Então Lázaro foi um antes e um depois. Olhe para mim, você nunca mais será o mesmo depois desta pandemia. A meia dúzia recebeu, vou repetir para que toda a igreja receba. Você nunca mais será o mesmo depois desta pandemia, depois desta crise, depois deste aparente silêncio de Deus. Prepare-se, porque você viverá o sobrenatural do Senhor. Só quem está comigo, fique de pé, levante a sua mão para o alto e adore ao Senhor. Se você pode, aplaudindo, exaltando, glorificando e bendizendo o nome dEle. Aleluia! Quando Deus parece estar em silêncio, quarto e último ponto: eu permaneço adorando e bendizendo o seu nome. Eu não adoro por aquilo que Ele faz, eu adoro por aquilo que Ele é. Eu não adoro por aquilo que Ele pode me proporcionar, eu adoro por aquilo que Ele já me proporcionou, que ninguém pode roubar. A minha salvação, a minha convicção, a minha fé, a minha certeza em Deus, ela não está firmada no homem, está firmada no Senhor a quem eu sirvo. Então, mesmo as coisas estando difíceis, olha o que Davi diz: quero cantar ao Senhor pelo bem que Ele tem me feito. Davi diz: eu porém confiarei em sua benignidade, o meu coração se exultará no Deus da minha salvação. E ele diz: quero cantar ao Senhor pelo bem que Ele já tem me feito. Então, independente do que Deus ainda vai fazer, Ele já fez. Traga à memória aquilo que lhe traz esperança. Você está viva? Você está vivo? Quem aqui está vivo? Quem está respirando? Levante as duas mãos para o alto e glorifique ao Senhor. Glorifique ao Senhor. Agora olhe para mim, e eu coloco no altar Apocalipse 8, vamos lá, que foi o texto que eu abri, Apocalipse 8. E aqui eu termino com uma revelação tremenda para a vida de vocês. Como eu disse, o texto é um texto escatológico. Olha o que diz o texto: e havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. Fez-se o quê? E o texto diz: e viu 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado o quê? Muito incenso. O que é muito incenso? Incenso aponta para adoração. Incenso aponta para rendição. Incenso aponta para dependência a Deus. Incenso aponta para entrega de talentos. Incenso aponta para a entrega da minha vida. Eu entrego a minha vida, eu consagro. Incenso é consagração, é entrega. Incenso é oferta. Incenso, e a Bíblia diz, e foi-lhe dado muito incenso. Adoração, ofertas, entregas. Agora, preste atenção. O incenso foi dado junto com outra coisa. Olha o que o texto diz: e foi-lhe dado muito intenso para pôr com quê? Com as orações. Então, incenso com oração. Agora olhe para mim. Quais têm sido os motivos da sua oração? Família, saúde, vida espiritual, estabilidade financeira. Você quer constância
no que tange as emoções, porque uma das coisas que as pessoas mais têm pedido hoje, pastor, eu estou sofrendo de síndrome de pânico, um medo exagerado, uma ansiedade que eu não me controlo. A Bíblia diz que aqui fala sobre incenso, que é adoração, e fala sobre oração. Então, incenso e orações sobre o altar de ouro que está diante do trono. O altar aqui simboliza o altar de Deus mesmo, aqui onde nós estamos, o altar. E a Bíblia diz aqui, ó, e a fumaça do incenso, que é a adoração, subiu com as orações, que são os pedidos e clamor, desde a mão do anjo até Deus. Então, o incenso foi trazido, a adoração foi trazida até o altar, e o anjo pegou o incenso, a adoração e as orações com os clamores e levou até o Senhor. Isso aqui é revelação, gente. Isso aqui é revelação pura. E a Bíblia diz que a fumaça do incenso subiu com as orações. Já aconteceu de você orar e aparentemente você diz: parece que Deus não está me ouvindo, parece que Deus esqueceu de mim, parece que há silêncio. Lógico, acabei de falar sobre isso. Parece que os céus não respondem. Agora preste atenção, e aqui eu encerro a palavra. O último verso diz: e ouve depois vozes. Morto fala, gente. Morto fala? Eu vou perguntar: morto fala? Não. Ouve o quê? Vozes. Então vozes aponta para a vida. Segundo, ouve vozes, ouve trovões. Quando tem trovão é sinal que está vindo o quê? Quando tem trovão é sinal que está vindo o quê? Diga comigo: chuva. Então diga comigo: ouve vida. Diga: ouve trovões. Diga: ouve água. Agora o texto diz, ó, ouve vozes, ouve trovões e ouve relâmpago. Junto com o relâmpago vem o quê? Luz. Alguém já viu relâmpago sem luz? Não. Trovão é só barulho, voz. Relâmpago é luz. E olha o que o Espírito me revelou: ouve vozes, vida. Ouve trovões, água. Ouve relâmpagos, luz. Agora tem um negócio que é terrível: ouve terremoto. O que é terremoto? Ah, pastor, terremoto traz morte. Nem sempre. Tem terremoto que ao invés de trazer morte, traz libertação de prisão. Oh meu Deus, você está entendendo o que Deus está falando? Ouve vozes, vida. Ouve trovões, água. Ouve relâmpago, luz. E no final ouve libertação, que foi o que o Senhor fez com seus discípulos que estavam presos naquele dia em que um grande terremoto assolou e os libertou soberanamente. Levante a sua mão aí, porque eu quero declarar nesta noite, Apocalipse 8:5, Deus vai quebrar o ciclo de silêncio. Haverá vida, haverá água, haverá luz e haverá libertação. Só quem crê, levante as duas mãos para o alto. Oh, e vamos entregar incensário a Deus. Vamos entregar adoração ao Senhor.